Boa tarde a todos, que Jesus esteja connosco. Sejam bem-vindos a mais uma tarefa semanal. Hoje um pouquinho diferente por causa do recolher obrigatório, mas sempre com o mesmo empenho e com o mesmo amor e com a vontade de podermos nos reunir em torno do Evangelho de Jesus e dos seus ensinamentos. Vamos então começar com a nossa prece. E vamos elevar o nosso pensamento até o Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade de podermos estar juntos, mesmo remotamente, agradecendo pela bênção de conhecermos a doutrina espírita, de podermos estudar, compreender e tê-la como um bálsamo para as dificuldades do nosso dia-a-dia. Queremos pedir por casa, por aquele pontinho de luz que tanta gente tem ajudado, por este planeta que se encontra em fase de transição. Que possamos continuar confiantes, com fé, de que não estamos sozinhos e que de toda a dor, toda a tristeza, todas as dificuldades, iremos retirar os melhores ensinamentos para a nossa evolução. Que Jesus, nosso mestre amigo, possa envolver a cada um com as suas vibrações mais puras de paz, de amor e da luz, hoje e sempre, que assim seja. Então vamos hoje conversar um pouquinho sobre o idoso à luz do Espiritismo. E porquê isso? Porque vai-me parar este livro às mãos, que eu achei muito interessante, comecei a lê-lo e fez-me ver começar a ter uma perspectiva diferente daquela que eu tinha antes de ler, e que achei muito interessante analisar, estudar e trazer esse estudo até aqui. Então vamos ver o idoso à luz do Espiritismo e vamos começar com uma citação que eu vi neste livro, A Velhice Culpada ao Inocente, que nos diz assim: a vida é sempre a nossa vida, aos 12, aos 30 ou aos 70. Dela podemos fazer alguma coisa, mesmo quando dizem que não. Dentro dos limites do possível, do sensato, até alguma vez do insensato, podemos. Só seremos nada se acharmos que merecemos menos de tudo que ainda é possível obter. Lia Luft. Achei muito interessante estas palavras para começar o nosso estudo da tarde de hoje. Então, indo ao livro Velhice Culpada ao Inocente, um olhar biopsicoespiritual da maturidade da vida, no capítulo O inquietante fenómeno do envelhecimento populacional, nós temos: nem tão inevitável quanto a morte, mas cada vez mais alcançável, a velhice chega à maioria das pessoas que nascem hoje nos países desenvolvidos. E quando este livro foi feito, a Organização Mundial de Saúde estimava que por volta de 2050, pela primeira vez na história da civilização, o número de idosos do planeta seria igual ao número de crianças. Isto antes do Covid, claro, não sabemos como é que estão estas estimativas agora, mas quando foi feito o livro era esta a estimativa que a OMS tinha para 2050.
A estação velhice pode ser mais longa do que a infância e a adolescência juntas, ou até mais. Não só a população mundial está a envelhecer, mas os próprios idosos também. Eu quando li isto, eu pensei assim, como assim os próprios idosos também estão a envelhecer? Que a população mundial está a envelhecer já nós sabíamos. Mas o que é que ele queria dizer, o Carlos Dorgante, o que é que ele queria dizer com os próprios idosos também estão a envelhecer? Então fui destrinçar isto e ele fala disto ao longo do livro. Diz assim, este fenómeno de envelhecimento dos que já chegaram à velhice foi tema de uma publicação de fevereiro de 2008. Uma publicação numa revista científica norte-americana, que o título era Longevidade Excepcional em Homens, Fatores Modificáveis Associados à Sobrevivência e Função até aos 90 anos. Por parte destes autores que nós vemos aqui. E o que é que este estudo fez? Eles acompanharam mais de 2.000 homens em boas condições de saúde em geral, com uma média de idade de 72 anos, entre os anos de 1981 e 2006. Ou seja, ainda foi um período largo de estudo. E constatou que 40% desses homens sobreviveram no mínimo até aos 90 anos de idade. O que é muito interessante. E eles dizem, eles concluíram que se nos primeiros anos da velhice os idosos adotarem comportamentos saudáveis, tais como parar de fumar, manter o peso mais próximo possível do ideal, controlar a pressão arterial, praticar exercícios físicos, cuidar da sua mente e das suas emoções negativas, a sua expectativa de vida será prolongada. Ou seja, se ele tratar de tudo isto, a expectativa de vida será maior. Bem como poderão usufruir de uma boa qualidade de vida quando chegarem na fronteira da terceira idade para a quarta. Ou seja, para além de aumentarem esta expectativa de vida, eles aumentam o nível de qualidade dessa mesma vida da terceira para a quarta idade. E Michel Allard e Armel Tibert-Doctet, autores do livro Longevidade como Usar, trouxeram dados de pesquisas recentes, da altura, de 2 institutos franceses que envolveram 5.500 das pessoas com idades compreendidas entre os 55 e os 79 anos. E esta pesquisa evidenciou, primeiramente, que 76% das pessoas entre os 55 e os 79 anos sentiam-se jovens e que desse conjunto de pessoas, aquelas que estavam entre os 70 e os 74, a taxa destas pessoas que se achavam jovens chegou aos 62%. Ou seja, neste intervalo, nesta faixa etária dos 70 aos 74, mais de metade dos inquiridos achava-se jovem, sentia-se jovem, digamos assim. E o que para eles pareceu ficar bem claro é que a percepção da velhice está estreitamente ligada ao estado de saúde das pessoas. Ou seja, quanto mais as pessoas sentirem novas, melhor o estado de saúde delas. E os autores concluem afirmando que o desejo de ser socialmente útil permanece importante, mesmo quando esse desejo declina com o avançar da idade. É normal que, com o avançar da idade, o nosso desejo de nos sentirmos úteis diminua um pouco. Isto porquê? Já não nos sentimos capazes, já temos dificuldades físicas, já não temos tanta genica, digamos assim, e isto diminui um pouco, mas o importante é manter, pode diminuir, mas
continuar a ter este desejo de ser socialmente útil, de continuar a trabalhar, de continuar a se movimentar. E nós vamos ver isto agora nos próximos slides, desta necessidade. Em países desenvolvidos, a velhice está cada vez mais a afastar-se daquele estereótipo de fase improdutiva que tinha há uns tempos atrás. Nos últimos anos, temos presenciado o que vem a ser denominado de Revolução Grisalha. E o que é esta Revolução Grisalha? Não se trata de nenhuma revolta armada ou coisa parecida, nada disso. É uma disputa pacífica em que, nestes países desenvolvidos, os idosos de hoje preparam-se para o envelhecimento desde o início da sua vida adulta. Eles ingressam no serviço público, solidificam-se na iniciativa privada, adquirem um bom seguro de saúde, procuram, acima de tudo, adotar medidas preventivas eficazes para evitar as doenças e um controle satisfatório daquelas que já existem, das doenças que já existem, e assim passam a gozar a sua velhice. Ou seja, o que é que eles fazem? Eles começam a preparar-se para essa fase desde o início da sua vida adulta, através de hábitos saudáveis que acabam por prevenir várias doenças. E depois, aquelas que aparecem, claro, porque têm que aparecer, eles conseguem controlá-las de uma maneira mais suave, digamos assim. O que acaba por fazer com que eles tenham uma qualidade de vida melhor e consigam usar melhor essa fase da sua vida. E esta onda comportamental no perfil dos nossos idosos já pode ser visualizada em parte no nosso meio. Os nossos idosos já estão a aumentar a sua vida social, já estão a trabalhar voluntariamente ou não, já estão a relacionar-se até cada vez mais amorosamente. Como nós podemos ver aqui, eu achei esta imagem interessantíssima, que é o idoso na década de 50, na década de 70, na década de 90 e na nova geração. Ou seja, nos dias de hoje, a reforma já não representa o término de um período da vida produtivo, mas ela é uma espécie de novo recomeço, de uma nova etapa. Isto tudo estudado a nível científico. E agora perguntamos, e na visão do espiritismo? Como é que é encarada essa velhice? Ou essa fase? Então nós vamos aqui ao livro Boa Nova, de Chico Xavier, pelo espírito Humberto Campos, em que no capítulo 9 encontramos uma valiosa lição sobre o comportamento saudável quando atingirmos a terceira idade. A partir do momento em que mais ou menos completamos 60 anos. E nesta referida lição, o apóstolo Simão, o Zelote, não Simão Pedro, o Simão só, que era um antigo pescador do lago de Genezaré, e é talvez o mais velho dos discípulos, que começou a preocupar-se perante o declínio das suas forças vitais. E a sua preocupação era de que forma é que ele poderia colaborar com Jesus. Porquê? Porque ele se comparava com os demais apóstolos, com exceção de Simão Pedro, também tinha mais ou menos a mesma idade, mas ele preocupava-se em não poder ser útil à causa do Evangelho, o que motivou a ter uma conversa com o nosso Mestre Jesus. E que é aqui neste capítulo, dos velhos e moços, em que após ouvi-lo com imensa ternura, Jesus respondeu. E é uma resposta maravilhosa. Simão, poderíamos, acaso, perguntar a idade do nosso pai? E se fôssemos contar o tempo, na ampulheta das inquietações humanas, quem seria o mais velho de todos nós? A vida, disse o mestre com um carinho tremendo, na sua expressão terrestre é como uma árvore grandiosa. A infância é a sua ramagem verdejante, a mocidade se constitui de suas flores perfumadas e formosas, e a velhice é fruto da experiência e da sabedoria. Ou
Ou seja, é o culminar das outras. Esta imagem pode também ser a da vida do Espírito, na sua radiosa eternidade, apenas com a diferença de que aí as ramagens e as flores não morrem nunca, marchando sempre para o fruto da edificação. Ou seja, nós, como espíritos imortais que somos, nunca há um fim, nunca há um acabar, há sempre uma continuidade, é tudo contínuo. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. Em face da grandeza espiritual da vida, a existência humana dizia Jesus, é uma hora de aprendizagem, no caminho infinito do tempo. Vemos por vezes jovens que falam com uma experiência milenária e velhos sem reflexão e sem esperança. Porquê? Lá está, porque nós somos espíritos milenares. Nós já temos muitas experiências, temos muita bagagem espiritual e não interessa o facto de sermos jovens, de sermos menos jovens, tudo isto baseia-se no espírito que nós somos, no espírito imortal que nós somos. Mas Simão insiste no diálogo e pergunta, então, Senhor, de qualquer modo, a velhice é a meta do espírito? E Jesus responde, não. A velhice enferma e amargurada que se conhece na terra, mas a da experiência que edifica o amor e a sabedoria. Achas que os moços do amanhã poderão fazer alguma coisa sem os trabalhos dos que agora estão a envelhecer? Lembra-te da tua parte do esforço e não te preocupes com a obra que pertence ao Todo-Poderoso. Ou seja, isto, como tudo na vida, todos nós precisamos de todos. Os mais jovens precisam dos mais velhos, tal como os mais velhos precisam dos mais jovens. E ninguém é insubstituível. Funciona como um relógio, em que temos aquelas pecinhas pequeninas no relógio que, perante a imensidão de todas as outras, pode parecer uma pecinha insignificante, mas se ela não estiver lá, tudo o resto não funciona. E elas todas trabalham em conjunto para um objetivo maior, que é fazer o relógio funcionar. Nós também temos que trabalhar assim. Nós também somos assim. Infelizmente ainda não trabalhamos assim. Já estamos a começar mais a ter essa consciência. Não somos só nós. Acho que o Covid, uma das coisas boas que nos trouxe foi isso. Foi começarmos a ter a consciência do outro também. Não do eu, mas do nós. E isso reflete-se aqui no que ele diz. Não é para as pessoas serem mais idosas que são descartáveis, que já não interessam. Muito pelo contrário. Mas ele continua. Ama os jovens que revelem trabalho e reflexão. Entretanto, não deixes de sorrir igualmente para os levianos e constantes. São crianças que pedem cuidado. Vai e tem bom ânimo. E Humberto Campos continua a narrar que Simão, após o diálogo esclarecedor com Jesus, consegue salvar duas criancinhas que caminhavam na direção do lago de Genezaré. E nessa noite ele teve um sonho glorioso. E na manhã seguinte, Jesus o contemplou, claro, com todo o amor e disse, em verdade, Simão, ser moço, e esta frase é lindíssima, ser moço ou velho no mundo não interessa. Antes de tudo, é preciso ser de Deus. Ou seja, não importa a idade que nós tenhamos, a idade física. O que importa é aquilo que nós somos espiritualmente. É aquilo que nós somos cá dentro. As nossas dificuldades, as nossas virtudes, os nossos defeitos. É isso que importa. Se estamos conectados com Deus,
se estamos a fazer a nossa reforma íntima, se estamos a fazer o esforço. Quer sejamos jovens, quer sejamos idosos. E quando nós analisamos a vida sob o panorama espírita e passamos a compreender que somos espíritos imortais, transitoriamente no corpo, ou seja, por um curto período de tempo no corpo, em que vamos acumulando experiências que visam o nosso progresso intelecto-moral, retornaremos após a morte em tempo oportuno a habitar novos corpos, dando prosseguimento à nossa evolução, ou seja, é uma linha contínua em que nós passamos de crianças para jovens, para adultos, para idosos, depois desencarnamos, voltamos para os espíritos, depois voltamos a reencarnar e volta tudo. Ou seja, é um ciclo em que nós vamos aprendendo vários ensinamentos, várias lições, vamos apreendendo experiências, guardando na nossa bagagem espiritual. E é aqui que nós vemos que o Espiritismo deu vida, deu um sentido existencial à terceira idade. Porquê? Porque convida o idoso a um comportamento sempre feliz, a estar ativo no bem, a procurar aproveitar as infinitas oportunidades de aprendizagem que a vida sempre nos concede até ao último suspiro que nós tenhamos. E à luz da reencarnação, o último período da vida na Terra, mesmo nos últimos dias, naquelas derradeiras horas, são valiosas oportunidades de aprender e crescer espiritualmente falando, porque todas as conquistas intelectuais, como falámos, e morais, são sempre aquilo que nós levamos na nossa bagagem, são o nosso património. Isso é muito importante. Eu fui a este livro que nos traz um exemplo ou uma história daquilo que acabámos de falar, deste ser ativo, que é Atravessando a Rua, que tem histórias fabulosas do Richard Simonetti, muito simples e muito interessantes, em que no capítulo 18 falam-nos sobre a aprendizagem eterna. Nos diz assim: o professor de violino ouvia admirado a prestação daquele velhinho lúcido e ágil, não obstante os seus 77 anos. Quero ser o seu aluno, disse o senhor. Muito bem, senhor António, seja feita a sua vontade. Sabe, entretanto, que não sendo jovem, terá dificuldade na aprendizagem. Além do mais, o violino trata-se de um instrumento musical dos mais complexos. E o senhor respondeu: tudo bem, meu filho. Estou disposto a enfrentar essa barra, como se diz no Brasil, ou seja, esse desafio, mesmo com as minhas limitações. O professor não se conforma, de maneira nenhuma, e diz: Senhor António, a sua iniciação lhe tomará vários anos dedicados a estudos e exercícios. Considerando pela ordem natural a sua existência está no acaso, não lhe parece um desperdício? Ou seja, basicamente o que ele dizia: considerando que o senhor já está quase a ir embora para o outro lado, não parece um desperdício estar a investir numa coisa nova e que até é bastante complexa e que leva tempo a conseguirmos aprender e aperfeiçoar? Ao que ele respondeu. E é muito bonita esta resposta. O velhinho sorri e encerra o assunto esclarecendo: em absoluto. O esforço da aprendizagem não só me oferecerá motivações existenciais, alegrando o meu presente, como preparará o meu futuro. Regressarei ao plano espiritual com noções de música que tenho a certeza que enriquecerão os meus patrimónios culturais, favorecendo a minha reintegração na pátria verdadeira. Lá também há violinistas. Ou seja, nós podemos ver que aqui não há existências que não são contínuas, não têm uma continuidade. Isto é só uma etapa
são só várias etapas de aprendizagem que se completam e que podem ser aproveitadas integralmente, favorecendo aquilo que está por vir. E a vocação de hoje, que nós temos hoje, iniciou-se na aprendizagem de ontem. Tanto quanto o talento do futuro começa no esforço do presente. Isto é muito importante de perceber. Então, aprender em qualquer idade é um caminho mágico de realizações gloriosas. Quem faz com perseverança vai sempre em frente, melhorando sem nunca se cansar. E estes ensinamentos e estas aprendizagens nunca caem no esquecimento. Elas vão sempre para a nossa bagagem espiritual, que levamos de reencarnação em reencarnação. Na obra Consolador, também do médium Francisco Cândido Xavier, o benfeitor Emmanuel, na questão 223, responde a esta questão que aborda o tema que nós estamos a falar, em que a questão diz-nos assim: há tempo determinado na vida do homem terrestre para que se possa ele entregar com mais probabilidades de êxito ao trabalho de iluminação? Ou seja, existe alguma parte da nossa vida em que nós temos mais probabilidades de ser bem-sucedidos a nível de trabalho? Ao que ele responde: a existência na Terra é uma aprendizagem excelente e constante. Não há idade para o serviço de iluminação espiritual. A velhice não tem o direito de alegar o cansaço orgânico em face desses estudos da sua necessidade própria. Os homens mais avançados em anos têm, contudo, a seu favor as experiências da vida, que facilitam a compreensão, que nobilitam o esforço da iluminação de si mesmos, considerando que, se a velhice é a noite, a alma terá no amanhã do futuro a alvorada brilhante de uma vida nova. O que isto significa? Que, desta forma, os idosos podem alegar que o cansaço e a falta de vigor físico próprios do avançar da idade para algumas tarefas materiais, mas jamais podem alegar este cansaço, esta falta de vigor para a sua missão de reforma íntima e iluminação espiritual, porque sempre é tempo de desenvolver ou fortalecer virtudes, educar os sentimentos, libertar-se de um defeito, ler um bom livro, orar pelo próximo, escutar uma boa palestra, fazer o bem, entre variedíssimas coisas que pode fazer. Mas, infelizmente, muitos dos nossos idosos negam-se a viver e aguardam de forma melancólica a chegada da morte, como se nada mais pudessem realizar. É aquilo. Ficam simplesmente a existir, em vez de viver. E se formos a ver, existem 3 fatores que alimentam esta ideia infeliz da negação de viver e de que não têm mais nada que fazer aqui nesta vida, nesta existência terrestre, e que apenas têm que ficar à espera da morte, que é conviver com as perdas. Normalmente os idosos enfrentam diversas perdas, desde a perda do vigor físico e da saúde, até à perda de entes queridos, o que pode gerar depressão e a falta de vontade de viver. Chega uma altura da vida em que as pessoas começam as pessoas com quem elas costumavam conviver ao longo da sua vida começam a desaparecer, a desencarnar. Nós vemos aqui, eu não sei quem viu, mas devia ver o filme Up da Disney, deste velhinho que depois vai viver uma experiência e que ficou muito preso às ideias do passado com a sua mulher, que aqui vemos
ele a lembrar, é como se fosse o espírito da mulher antigamente, que era assim que eles estavam durante a sua vida toda, que sentavam-se os dois, cada um no seu cadeirão, a ler o livro, e ele aqui a lembrar-se. Eu trouxe esta imagem porque achei que esta imagem transmitia muito bem esta ideia. Isso acaba por gerar muitas vezes a depressão e a falta de vontade de viver, a vontade de querer ir embora. Então nós vemos que o espiritismo, ele convida o idoso a refletir sobre a transitoriedade da matéria, sobre a imortalidade do espírito, em que afirma que esse desgaste do corpo físico é natural, sim, mas que nós devemos aproveitar o tempo de vida física que ainda nos resta, que não sabemos quanto tempo temos, para atender os compromissos materiais, mas principalmente aqueles compromissos espirituais. E de certa maneira ficamos de coração descansado, porque apesar da saudade da separação, nós temos a certeza que quando partimos, seja qual for a altura, iremos nos reencontrar com esses entes queridos. E ter essa certeza é uma bênção muito grande, acalma-nos o coração. E muitas vezes a perda de saúde torna-nos dependentes, parcial ou integralmente, de algum parente, algum amigo ou até de terceiros. E nestas situações eles estão a ser convidados a exercitar a humildade. Porquê? Porque têm que reconhecer os seus limites, têm que reconhecer que necessitam do próximo e exercitar a gratidão, porque têm pessoas que estão a cuidar deles. Portanto, nós aqui podemos ver que perante as dificuldades há sempre uma lição a ser aprendida. Depois temos o segundo fator, que é sentir-se um fardo. Em algumas ocasiões, os idosos sentem-se um peso para a família por causa dos cuidados que necessitam. Infelizmente, esta sensação acaba por aumentar com a ajuda desses mesmos familiares que reclamam constantemente e têm outros comportamentos menos bons. E sob a ótica do Evangelho, cabe-nos a nós, os mais novos, cuidar com ternura dos seus idosos, até porque, por norma, lá atrás na nossa infância, eles cuidaram de nós com todo o carinho e todo o amor que tinham. Portanto, é a hora de retribuir. E nós temos esse dever para com eles, para connosco e para com Deus, claro. E o terceiro fator é a perda do sentido existencial. Ou seja, alguns idosos que pensam que estão próximos da morte, então deixam de ter qualquer perspectiva de realizarem algo a mais em favor da vida, em favor de si mesmos, e depois acaba por levar à depressão também. E a nossa doutrina abnegada convida-os a promover a evolução intelecto-moral até aos últimos suspiros da sua vida. Porque todas as conquistas são património do espírito imortal que somos, portanto, o espiritismo propicia essa noção de sentido existencial a todos, inclusivamente aos idosos, mesmo quando a desencarnação já esteja próxima. Até porque nós não sabemos quando é que ela vem. Neste livro, A Velhice, Culpada e Inocente, fala de vários casos de pessoas que viveram até depois dos 100. Falo no caso da pessoa que viveu mais tempo conhecida, que foi uma francesa, que viveu até aos 122 anos. Portanto, se ela tivesse, a partir dos 80, se ela tivesse a perspectiva de a morte está próxima, não vou aproveitá-la,
Ela passava 40 anos em depressão, simplesmente a existir, sem viver. Porque se nós só vamos embora quando Deus assim o achar, nós não sabemos quando as baterias do nosso corpo esgotam. Então nós temos que aproveitar todo o tempo que nós temos, porque o tempo que nos é dado vem aliado com as oportunidades que nós temos que aproveitar. Sempre. Até o último suspiro. Neste livro, Contos desta e de outra vida, no capítulo 26, Segredo da Juventude, eu também encontrei uma história muito interessante que nos retrata tudo o que nós falámos, que nos diz assim: formoso anjo da justiça, na balança do tempo recebia uma pequena multidão de espíritos recém-desencarnados na Terra. Ou seja, vários espíritos desencarnaram e aí foram recebidos no plano espiritual. Eram todos eles pessoas maduras, idosos, em torno dos quais o ministro da lei deveria emitir um juízo rápido, como uma introdução mais ampla, a mais ampla análise, assim como um magistrado terreno que na fase inicial de um processo pode formular um despacho saneador. Velhos gotosos e dementados, abatidos e caquéticos, demonstrando evidentes sinais de angústia, congregavam-se ali, guardando as características das enfermidades que lhes haviam marcado o corpo. Ou seja, eles desencarnaram e levaram com eles todas as características das enfermidades que tinham, pelas quais tinham passado no plano terrestre. As sensações da carne ferrenteavam-lhes o íntimo, detendo-lhes o ser nas amargas recordações que traziam do mundo. Conduzidos a exame, sob a custódia de benfeitores, o que aconteceu? Eles acusavam esta ou aquela diferença para melhor, recebendo uma folha explicativa para o início das novas tarefas que os aguardavam no plano espiritual. Ou seja, apesar deles virem com os resquícios das doenças da vida terrestre, eles conseguiam ter alguma diferença, uma ou outra diferença para melhor, mas muito pouco. Os traços da velhice corpórea perseveravam quase intactos, ou seja, aquilo estava tão enraizado neles, eles estavam tão agarrados àquilo que eles ainda conservavam esses traços. De certo, longo tempo na vida nova para serem desintegrados. Em derradeiro lugar, no entanto, aproximou-se do anjo uma pobre velhinha, humilde e triste. Os cabelos de prata e as rugas que lhe desfiguravam o rosto denunciavam-lhe aproximadamente 80 anos de luta física, ou seja, a velhinha provavelmente tinha desencarnado com 80 anos de idade. Trazida, contudo, à grande balança, eles tiveram uma surpresa. De anotação em anotação, ela fazia-se cada vez mais jovem, até que, abençoada pelo sorriso do aferidor angélico, a estranha anciã converteu-se em bela menina e moça nos 20 anos primaveris. Ou seja, quando ela foi à tal balança, ela começou a rejuvenescer até se tornar uma menina bela de 20 anos de idade. E todos ficaram contentes, toda a Assembleia vibrou de felicidade ante o quadro inesquecível e intrigado, peço desculpa, abarei-me do antigo orientador e perguntei pela razão da inesperada metamorfose, ou seja, porque que de entre todos aqueles velhinhos, porque que ela tinha sido a única que tinha tido esta, como ele diz, inesperada metamorfose. E o esclarecido mentor pediu a ficha da celestial criatura. Todos, já sabemos, todos nós temos uma ficha. E, para socorro da minha ignorância, diz ele, e na folha branca e leve pude ler admirado
que o nome dela era Leocádia Silva, a profissão era educadora e esteve na existência terrestre durante 701.280 horas. Ok? E vamos ver como é que estas horas foram distribuídas. Primeira parte. Serviço de autoassistência para a justa garantia no campo da evolução. Mocidade laboriosa, 175.200 horas. Magistério digno, 65.700 horas. Alimentação e higiene, 43.800 horas. Estudo proveitoso e atividades religiosas, 41.900 horas. Repouso necessário ao refazimento, 109.500 horas. Isto tudo faz um total de 436.100 horas. Este é a primeira parte. Depois tem a segunda, que foi o serviço extra que ela fez, completamente gratuito em favor do próximo. Devotamento às necessidades, 85.100 horas. Movimentação fraterna em missões de auxílio, 32.840 horas. Noites de vigília em solidariedade aos enfermos, 33.000 horas. Conversação sadia no amparo moral genuíno, 54.750 horas. E variadas tarefas da caridade, 59.490 horas. Isto faz um total de 265.180 horas de serviço extra. E vemos aqui o total da aplicação de horas de toda a sua existência. O serviço de assistência para a justa garantia no campo da evolução foi um total de 436.700 horas e 100 horas, peço desculpa. Serviço extra completamente gratuito em favor do próximo, 265.180 horas. Tudo isto somado dá um total de 701.280 horas. Foi assim que ela aplicou a sua existência terrestre. E o benfeitor explicou: quem dá o seu próprio tempo a benefício dos outros não conta tempo na propriedade no sentido de envelhecer. Leocádia cedeu todas as suas horas disponíveis no socorro aos irmãos do mundo. Os dias não lhe pesam assim sobre os ombros da alma. Nós vimos ali que foi 701.280 horas no total. Se formos aqui ao início, a existência terrestre dela foi exatamente o mesmo número de horas, 780.280 horas. Portanto, nós podemos ver que quando nós damos o nosso tempo a benefício dos outros, quando nós cedemos todas as nossas horas disponíveis em socorro dos nossos irmãos no mundo, isso não nos pesa quando passamos para lá de lá. Tanto que depois ele concluiu que ele diz: meu interlocutor afastou-se lépido para felicitar a heroína e, contemplando o elevado, semblante radioso do mensageiro sublime que presidia a grande reunião, compreendia o motivo pela qual os anjos do amor divino revelam em si a suprema beleza da juventude eterna. Então ele diz que perante esta situação, ele percebeu porque é que os mensageiros, os amigos espirituais que nos ajudam, os mensageiros de paz e de luz, têm uma beleza suprema, como ele diz aqui, suprema beleza,
e têm uma aparência jovem. Por todo aquele trabalho que eles fizeram em prol do outro, ajuda-os a rejuvenescerem. Foi isto que mostrou. E aqui nós podemos ver que o importante não é, como se diz aqui, esta carcaça, digamos assim, é o nosso espírito. É o que continua, o que segue após esta reencarnação. Isto é só um instrumento que nós utilizamos e que vai envelhecendo com o tempo, e quando já não nos serve, nós o abandonamos. No livro Estude e Viva, eu fui buscar um capítulo que eu achei interessantíssimo, que ele fala sobre os mortos voluntários, que diz assim: condicionou-se a mente humana, de maneira geral, a crer que a madureza orgânica é a antecâmara da inutilidade, e eis muita gente a se demitir indebitamente do dever que a vida lhe delegou. Ou seja, que o facto do nosso corpo já ser velho acaba por nos fazer sentir inúteis e faz com que arranjemos desculpas para podermos viver a vida até o último minuto. Inúmeros companheiros, porque hajam alcançado a aposentadoria profissional ou pelo motivo de abraçarem garotos que lhes descendem do sangue, dizem-se no paralelo final da carreira física. Esquecem-se de que o fruto amadurecido é a garantia de toda a renovação da espécie e rojam-se prostrados à soleira da inércia, proclamando-se desalentados. É aquilo de eles não vivem, eles simplesmente existem. Eles estão aqui, mas é como se não estivessem, porque eles não estão a viver a vida. Eles simplesmente estão a deixar a vida a passar por eles. E não a agarram como a bênção que é. E a bênção que há tantos desencarnados que gostariam de ter e ainda não têm essa oportunidade. Falam do crepúsculo como se não contassem com a manhã seguinte. Começam qualquer comentário em torno dos temas palpitantes do presente pela frase clássica: no meu tempo não era assim. Enquanto isso, a vida ao redor é um desafio incessante ao progresso e à transformação, chamando-os ao rejuvenescimento. Os filhos lhes reclamam orientação sadia, os netos lhes solicitam o calor da alma, os amigos lhes pedem o concurso da experiência e os irmãos da humanidade contam com eles para novas jornadas evolutivas. Ou seja, nós precisamos dos idosos. Os idosos são de extrema importância. Porque não é por ser idoso que deixaram de ser um espírito, perderam a sua validade, deixaram de ser pessoas importantes na nossa vida. De maneira nenhuma. Eles são extremamente importantes. Trazem-nos tantos ensinamentos que foram aprendendo ao longo da sua experiência, da sua longa experiência, e que nos ajudam. Quantos de nós não pode dizer que guardou pelo menos um conselho ou do avô, ou da avó, ou de alguém que considerava como avô ou avó? Todos nós temos pelo menos um conselho, ou até dos pais, que acabam depois por envelhecer. Eles não perdem a validade com o passar do tempo. Bastará pensar, porém, que as criaturas e os jovens não acertam o passo sem os mentores adestrados na experiência, lá está, peritos em discernimento e trabalho, para que não menosprezem a função que lhes cabe. Nada de esquecer que o espiritismo reencarna, atravessando as fases difíceis da infância e da juventude para alcançar a maioridade fisiológica e começar a viver
do ponto de vista da responsabilidade individual. Ele continua. Entretanto, grande número de felizardos chegam ao período áureo da reflexão com todas as possibilidades do serviço criador. Estacam em suposta incapacidade, batendo à porta do desencanto, como quem se compraz na volúpia da compaixão por si mesmos. Ou seja, com tudo ao seu redor, para poderem seguir em frente, eles preferem fechar-se em copas e envolver-se naquele sentimento de pena por eles próprios, que é muito prejudicial. Emmanuel diz para trabalharmos por exterminar a praga do desânimo nos corações que atingiram a quadra preciosa da prudência e da compreensão. Ou seja, os nossos idosos temos todos que trabalhar para que esse desânimo saia do coração e da ideia dos nossos idosos. Não é puxarem no final da vida que eles não têm o dever e o direito de viver, de correr atrás, de ser úteis, de sentir, de ser felizes, de aprender, de errar também e de voltar a aprender. Isso é o mais importante e é isso que todos nós, unidos, temos que fazer, que exterminar essa praga, como diz Emmanuel. A vida é chama eterna. Todo dia é tempo de inventar, clarear e prosseguir. Os companheiros experientes no esforço terrestre constituem a vanguarda dos que renascem no planeta e não a chamada velha guarda, que rabugice de muito se imaginou para deprimir a melhor época da criatura reencarnada na Terra. Ou seja, os idosos são a vanguarda e não a velha guarda. Eles são aqueles que começaram as coisas. Eles são o início do progresso, do caminho para as coisas melhores. Foram eles que estiveram lá antes. Foram eles que foram os precursores. Tal como nós jovens iremos ser daqui a uns anos perante as crianças que nasceram e que irão nascer. Uns a sustentar os outros, sempre. Nesta ideia de que todos precisamos de todos. E a desencarnação é a libertação da alma. A morte é outra coisa. Morte constitui a cessação da vida, apodrecimento, bolor. Os que desanimam de lutar e trabalhar, renovar e evoluir, são os que verdadeiramente morrem, conquanto vivos, convertendo-se em múmias de negação e preguiça. E ainda que a desencarnação passe transfiguradora por eles, prosseguem inativos na condição de mortos voluntários que recusam a viver. E ele acaba com: acordemos a marcha do sol, que diariamente cria, que diariamente transforma, que experimenta, que embeleza. Renovemo-nos. Ou seja, vamos aproveitar isto tudo o que a vida nos oferece, para continuar a nossa renovação interior, a nossa reforma íntima, para continuarmos a prestar o auxílio ao nosso próximo, àqueles que precisam, aos nossos irmãozinhos que estão em sofrimento. Tudo isso é importante e tudo isso é contínuo. No decorrer desta palestra, eu fui a este livro, encontrei um trecho muito pequenino deste livro, muito interessante, do livro Lições de Sabedoria da doutora Marlene Severino Rossi, em que fala de um diálogo entre Chico e o espírito do Dr. Bezerra de Menezes, que é assim. Chico diz: o senhor, Dr. Bezerra, que conhece bem o campo orgânico, poderia-me dizer: reconheço que a minha fase é de uma pessoa considerada idosa. Já sei disso, mas devo dizer que intimamente o meu otimismo, a minha alegria com a vida são exatamente os mesmos. Apesar de ele se sentir idoso, ele sentia-se exatamente com a mesma alegria de viver, com o mesmo otimismo perante a vida.
Mas ele diz: eu queria é que as minhas pernas fossem revitalizadas. Ao que o Dr. Bezerra respondeu: Chico, as pernas são a periferia da cidade corpórea. Você está a dar muita importância à periferia e a esquecer o centro urbano, que é o serviço. Eu achei isto extremamente adequado, porque é isso que acontece. Nós esquecemos do principal, do centro urbano, como diz aqui o Dr. Bezerra, que é o serviço. E nós focamos em tudo o que é periférico. As nossas dores de costas, as nossas dores de pernas, a nossa falta de energia, o nosso cansaço. E perante isto, nós arranjamos desculpas para fugir ao serviço. E não pode ser assim. Não pode. Nós temos que adaptar perante, claro, as nossas limitações, mas continuar a servir de uma maneira ou de outra. E esse serviço ao bem pode ser uma palavra de conforto, um ombro amigo, um momento para escutar o outro a desabafar, um abraço, eu estou aqui. E isso não precisa das pernas que já não funcionam, dos braços que já não funcionam, da falta de energia. Precisa é boa vontade e o amor. No livro Palavras da Vida Eterna, eu trouxe um trechinho deste capítulo 81 por seguinte, que nos diz assim: o menino deixa a infância para entrar na mocidade. O jovem deixa a mocidade para entrar na madureza. O adulto deixa a madureza para entrar na senitude. E o ancião deixa a extrema velhice para entrar no mundo espiritual. Ou seja, aquela linha contínua, depois volta ao início. Não como quem perde os valores adquiridos, mas sim prosseguindo para o alvo que as leis de Deus nos assinalam a cada um. Ou seja, existe este ciclo, mas nós não perdemos nada. Nós vamos adquirindo sempre mais e mais e mais e mais. É um ciclo que vai subindo, vai nos levando até o mais alto, até a evolução. E voltando a este livro, ao capítulo A Transcendência e a Imortalidade, nós vemos que, com a proximidade da finitude do corpo físico, a crença na imortalidade do espírito nos revela que devemos qualificar e dignificar esta breve existência, para que esta fase da vida, da terceira idade, seja de grande beleza espiritual. E de todas as fases que compõem a nossa vida, nenhuma outra reacende esta questão da transcendência e da imortalidade tanto quanto a velhice. E por ser a velhice uma vizinha muito próxima da finitude do corpo físico, muitas revelações vão ocorrendo no interior do nosso ser. Como diz aqui Leon Denis, no livro Grande Enigma, ele afirma que a velhice é visitada pelos espíritos do invisível, que têm iluminações instintivas, um dom maravilhoso de adivinhação e profecia, e é a mediunidade permanente e os seus oráculos são o eco da voz de Deus. Ou seja, as transformações ou as transfigurações operadas nas faculdades da alma pela velhice são de uma admiração extrema, porque elas são simplificadoras de tudo. Elas são capazes de suprimir aquelas necessidades irreais que muitas vezes foram criadas pela nossa imaturidade nas fases anteriores à velhice, e nos ajudam a ver as coisas de outra maneira, a perceber que muitas vezes aquilo que nós tínhamos dado tanta importância, afinal não tem tanta importância assim, a dar o verdadeiro valor às coisas que importam. É essencial que acreditemos que a velhice possa ser bela, grande e santa, e acima de tudo, como está no Grande Enigma, capaz de recapitular todo o livro da vida e resumir os dons de todas as outras épocas da existência.
Neste processo de transcendência, Carlos Durgante diz-nos que o idoso é capaz de entender o conjunto da sua vida e então preparar-se para encontrar o verdadeiro sentido da eternidade. E quando esta proximidade e intimidade com Deus é alcançada, o sentido da vida é vislumbrado em toda a sua plenitude. É como se começassem a viver novamente, com outra maneira de ver as coisas, com uma compreensão mais real das nossas perdas, mas também com a certeza do quanto somos filhos privilegiados de um Pai que nos proporciona inúmeras oportunidades de redenção. Leon Denis já afirmava que devemos ver na pluralidade das vidas da alma a condição necessária da sua educação e dos seus progressos, pois é a lei, como está no problema do ser, do destino e da dor, dos renascimentos que melhor explica e completa o princípio da imortalidade. Se realmente nós acreditamos nesta concepção, como acreditamos, nós que estamos na doutrina espírita e que estudamos e que vamos em busca dos seus ensinamentos, então nós precisamos fazer com que a velhice seja esperada, seja planeada, que seja concebida como um empreendimento, um projeto de vida. E este ciclo da velhice é um tempo para nós conseguirmos melhor entender a morte, a nossa e a dos outros. É o tempo de rever valores, de buscar um sentido maior da nossa existência e do nosso retorno à vida espiritual. É uma fase de muita introspeção e de reavaliação daquilo que nós fizemos e continuamos a fazer. Este ciclo de vida, denominado velhice, não é de graça que ficou para o final. Encerra a completude do ser humano. Como acreditamos que a vida continua, este ciclo antecede imediatamente o início de outro. Se nós considerarmos que até à metade do século passado a expectativa de vida das pessoas em alguns países europeus raramente ultrapassava os 65 anos de idade, nós já paramos para pensar que esta irá ser ou é a nossa primeira vivência da velhice nas inúmeras reencarnações pelas quais nós já passamos. Já paramos para pensar que, do ponto de vista espiritual, esta reencarnação possa ser a nossa jornada terrena mais importante e, por conseguinte, mais uma oportunidade que nos foi dada pelo Criador para que possa ocorrer a nossa reforma íntima? Já paramos para pensar nisto? É muito interessante perceber que pode ser isso, que pode ser a primeira a reencarnação em que nós passamos por isto, não é? E ele diz-nos: vivamos o melhor que pudermos este tempo, pois esta experiência é insubstituível. E traz-nos um trecho de Emmanuel que diz: lembramo-nos que o homem interior se renova sempre. A luta enriquece-o de experiência, a dor aprimora-lhe as emoções e o sacrifício tempera-lhe o caráter. Recorda que o estágio na Terra é simples jornada espiritual. E para terminar, eu fui ao Evangelho de Chico Xavier, algo que ele falou sobre este tema, que ele nos diz: devemos nos preparar para a velhice, para o período de esgotamento das energias físicas, que por vezes significa também limitações no campo da vida intelectual. Precisamos adquirir sabedoria que nos substitua a impossibilidade mais tarde de grandes voos na conquista de mais amplos conhecimentos. O homem que sabe envelhecer é uma luz para a comunidade e nós precisamos de aprender a envelhecer, de aprender a mudar a perspectiva que nós temos da velhice, a parar de ver a velhice como algo menos positivo, algo verdadeiramente mau,
de angústia, uma fase de angústia, de tristeza. Não, é uma nova fase, são novas oportunidades, é uma nova oportunidade de podermos enxergar as coisas de outra maneira. E nós temos que aproveitar isso, porque é mais uma oportunidade que Deus Nosso Senhor Misericordioso nos dá. E terminando, eu trouxe aqui 3 exemplos de pessoas que continuaram a trabalhar, mesmo idosas, que nos diz assim: aos 101 anos de idade, a norte-americana Marge Jetton renovou a sua carta de condução por mais 5 anos para poder dar continuidade aos seus inúmeros trabalhos voluntários na comunidade onde vive. Aos 80 anos de idade, Goya, 2 anos antes da sua morte, já surdo e quase cego, com o auxílio dos seus óculos, pintou um quadro ao qual deu o nome de Estou Sempre a Aprender. O escritor francês Eugénie Bizot continuou a escrever poesias até aos 99 anos de idade. Porquê que eu trago estes exemplos? Porque se eles conseguiram trabalhar, mesmo idosos, mesmo com as suas dificuldades, com as suas limitações, que eram muitas, todos nós também conseguimos. Depende, única e exclusivamente, em primeiro lugar, nós queremos, da nossa vontade, da nossa força de vontade, porque tudo começa aí. Depois, a ajuda vem sempre, mas nós precisamos dar esse primeiro passo. Muito obrigada a todos. Vamos então para a nossa prece. E vamos, Pai, agradecer por esta oportunidade bendita de nos podermos reunir através da tecnologia para falar dos teus ensinamentos, das tuas lições, para podermos nos fortalecer, para podermos ter acesso aos instrumentos que nos irão ajudar no nosso caminho. Agradecemos pela casa que nos foi dada, por esta doutrina bendita, por todo o amor e todo o carinho com que nos ajudam diariamente, com que nos estendem a mão e com que nunca nos abandonam. Que a tua paz e a tua luz possam envolver a cada um, abençoando-os hoje, agora e todo o sempre. Que assim seja. Muito obrigada e que Jesus esteja connosco hoje e sempre.